Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 4 a 6 do livro de Números. O capítulo 4 fala sobre os deveres da tribo de Levi. No versículo 2 do capítulo 4, como sabemos, a tribo de Levi foi separada para o serviço no santuário. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, sendo Gerson primogênito. E o serviço no tabernáculo foi separado de acordo com seus filhos. Aqui, os filhos de Coate aparecem em primeiro lugar, em primeiro plano, por causa dos cargos que exerciam em relação ao tabernáculo. Eram responsáveis por todos os utensílios sagrados. No versículo 3 do capítulo 4, a idade de 20 anos se deve ao fato de que é a idade da força física, ideal para a obra dos coatitas, que era de carregar e montar o tabernáculo. No versículo 4 do capítulo 4, as coisas santíssimas eram a arca da aliança, a bacia de bronze, o candelabro de 7 braços e os outros utensílios do tabernáculo. Dos versículos 5 e 6 do capítulo 4, quando a coluna de nuvem se movia de um posto de acampamento para o seguinte, os sacerdotes araônicos, araônicos é de Arão, os sacerdotes araônicos desmontavam o tabernáculo e preparavam cada parte para a viagem. O véu protetor de cor escarlate, azul e púrpura, o que separava o Santo dos Santos da área externa, era usado para cobrir a arca do testemunho. Em seguida, a arca era envolta, então, em peles amarelo-alaranjadas de texugos para proteção durante o transporte de um acampamento para outro. Por fim, uma cobertura final com tecido púrpura real completava o processo de preparação. Dos versículos 7 a 8 do capítulo 4, os 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel eram substituídos semanalmente no Shabat e simbolizavam a presença de Deus e sua constante provisão para o seu povo. No versículo 9 do capítulo 4, entende-se que o candelabro aponta para Cristo, que é a luz do mundo. No versículo 11 do capítulo 4, o altar de ouro é o altar do incenso, que simboliza as orações dos crentes e de Cristo em favor dos seus. No versículo 13 do capítulo 4, esse altar é o altar de bronze para o sacrifício. No versículo 15 do capítulo 4, como havíamos comentado no vídeo de ontem, os levitas não podiam tocar nas coisas santas. Os sacerdotes embrulhavam todos os utensílios sagrados e só então os entregavam aos coatitas. Nessa época de Números, houve a consagração de Arão e dos filhos Eleazar e Itamar como sacerdotes, já que Nadab e Abiú tinham sido mortos por oferecerem fogo estranho ao Senhor. Apenas esses 3 sacerdotes faziam o trabalho. Ao final deste capítulo, vamos apresentar uma lista em ordem alfabética dos sacerdotes do Antigo Testamento mencionados na Bíblia. Do versículo 18 do capítulo 4, Moisés e Arão ficam responsáveis em evitar que a família dos coatitas caia em pecado, impedindo-as de terem contato com as coisas sagradas. No versículo 20 do capítulo 4, a santidade de Deus ou destruirá ou santificará. Deus estava ensinando ao seu povo que a sua presença traz bênçãos se o obedecermos e o honrarmos, mas juízo se o tratarmos com irreverência e desonra. Dos versículos 21 a 28 do capítulo 4, nesta sessão, o Senhor diz quais serão os deveres dos gersonitas, da família de Gerson. Vimos em Êxodo 26, do versículo 1 até o versículo 14, sobre as várias cortinas do tabernáculo. Lembremos que era uma tenda e ela era feita de várias coberturas e cortinas. Itamar, mesmo sendo coatita, como sacerdote, estava encarregado de orientar os gersonitas sobre este trabalho. Itamar era responsável por todas as coisas físicas do tabernáculo, com exceção das coisas santíssimas. No versículo 31 do capítulo 4, os filhos de Merari ficaram responsáveis pelas coisas que ligavam as partes do tabernáculo, fazendo uma unidade harmoniosa com os deveres dos coatitas e dos gersonitas. Como dissemos antes, Itamar estava encarregado das coisas físicas do tabernáculo, então ele também supervisionava o serviço dos meratitas. No versículo 48 do capítulo 4, lembremos que aqui não se tratava do censo para o resgate dos primogênitos, que levantou o número de 22 mil levitas a partir de um mês de idade, mas era um levantamento para trabalhar no serviço do Senhor, com um limite de idade entre 30 e 50 anos. Neste caso, o número dos levitas foi de 8.580, aparentemente muita gente para o serviço religioso. Entretanto, cabia a eles o cultivo espiritual de todas as demais tribos. Sua grande missão era servir ao Senhor no meio do seu povo. Agora nós vamos estudar o capítulo 5. O capítulo 5 fala sobre a lei da restituição e o que fazer em caso de suspeita de adultério.
Dos versículos 1 a 4 do capítulo 5, pessoas físicas ou cerimonialmente imundas eram mandadas para fora do acampamento. Essa providência foi tomada porque, como uma nação de sacerdotes, os israelitas deviam representar o homem restaurado à imagem de Deus. É importante dizer que essas pessoas não eram banidas, em si enviadas para fora da área santa, para que o lugar santo não fosse contaminado. Elas ficariam em quarentena no perímetro externo do acampamento. Esse versículo mescla com a orientação contida em Levítico, capítulos 13 e 14, que descreve o processo de purificação de pessoas com doenças de pele. Dos versículos 5 a 10 do capítulo 5, quando alguém prejudicava outrem, tinha de ser feita restituição, além de uma quinta parte adicional. Né? A gente viu isso em Levítico, capítulo 5, versículo 14, até o capítulo 6, versículo 7. Se a pessoa prejudicada não mais estivesse presente e se não houvesse parente a quem a restituição pudesse ser feita, ela deveria ser dada ao sacerdote como representante do Senhor. Nos versículos 12 a 14 do capítulo 5, o ciúme poderia até surgir de uma situação verídica, mas, para evitar um divórcio súbito e injusto, a lei de Deus protege as famílias contra os ciúmes falsos e pecaminosos, né, que não procedem do amor. Se a mulher de alguém fosse pega em adultério, se fosse pega, seu ato seria punido com a morte, junto com o parceiro adúltero. O ritual descrito aqui coloca a questão nas mãos de Deus, né? Porque há uma suspeita, não foi algo em flagrante. Então, o ritual descrito aqui coloca a questão nas mãos de Deus quando houvesse suspeita de adultério sem testemunho que o provasse, pois Deus tudo vê e tudo sabe. A mulher não seria apedrejada se a comunidade seguisse sua lei. Dos versículos 15 e 16 do capítulo 5, a mulher suspeita de adultério seria trazida perante o sacerdote na entrada do tabernáculo. A mulher deveria ser colocada perante o Senhor, que seria seu juiz. No versículo 18 do capítulo 5, algumas traduções trazem no versículo 18 a expressão soltará a cabeleira dela, ou descobrirá a cabeça. Isso era um sinal de lamentação ou desgraça. Dos versículos 19 a 22 do capítulo 5, o juramento estendido de imprecação ocorria na entrada do santuário perante Deus e o sacerdote. A mistura de água sagrada e o pó do chão do tabernáculo se tornava um tônico de purificação se a mulher fosse inocente, ou uma maldição que a deixava estéril pelo resto da vida, caso fosse culpada. Dos versículos 23 a 28 do capítulo 5, o sacerdote descreveria a lei sobre o pecado de adultério em um pergaminho e mergulharia essa sentença num recipiente de água, a qual era acrescentado um pó amargo. A água amarga dissolveria as palavras condenatórias do pergaminho. Né? Aí, com essa água amarga, com as palavras dissolvidas dentro dela, dava-se essa água para a mulher beber, esperando pela intervenção divina. Se a mulher fosse culpada, cairia doente, né? Com inchaço do ventre, infecção do útero, descaimento da coxa, arrastar perna ao andar. Assim, a lei mantinha a pureza conjugal, a fidelidade da mulher em sujeição ao amor do marido e controlava os ciúmes. Agora nós vamos estudar o capítulo 6. O capítulo 6 fala sobre o voto de Nazireu, sobre a lei do nazireado. Dos versículos 1 a 2 do capítulo 6, diferentemente do serviço dos sacerdotes e dos levitas, que era limitado a uma tribo, a homens de certa idade e certa hereditariedade, o voto de Nazireu era um serviço de dedicação especial ao Senhor, no qual qualquer pessoa de qualquer tribo poderia fazer o voto, inclusive as mulheres. O voto de Nazireu era por um certo período. Sansão, por exemplo, foi dedicado como nazireu com o propósito de libertar Israel da opressão dos filisteus. Versículos 3 a 4 do capítulo 6, o voto de Nazireu envolvia a abstenção total da videira e de todos os seus produtos. Isso era mais rigoroso que a restrição do sacerdote de beber vinho durante a hora de serviço ritual. A videira denotava um estilo de vida sedentário, que com frequência perdia a perspectiva de devoção total ao Senhor. Dos versículos 5 a 7 do capítulo 6, os cabelos não cortados seriam um símbolo exterior da dedicação do nazireu para a identificação, né, das outras pessoas.
Abster-se da aproximação do corpo de um morto e de participar de rituais fúnebres seria uma recordação para a família do Nazireu de que ele fora totalmente consagrado ao Senhor. Nos versículos 9 a 12 do capítulo 6, estar próximo de um cadáver poderia acontecer acidentalmente, se o Nazireu, por exemplo, estivesse dormindo em sua tenda e um parente idoso morresse. Dos versículos 13 a 20 do capítulo 6, a cerimônia de conclusão do voto de Nazireu envolvia todas as ofertas sacrificiais que nós já vimos, né, no livro passado, em Levítico. Do versículo 23 do capítulo 6, abençoar era invocar o poder de Deus em favor do seu povo. A bênção traria benefícios como descendência numerosa, terra frutífera, boa saúde, vida longa, livramento de perigos e opressão, proteção de inimigos e a presença de Deus morando entre o povo. Tendo recebido a bênção de Deus, Israel deveria abençoar as nações como instrumento do Senhor, sendo luz para todo mundo e mostrando às nações o único Deus verdadeiro. Dos versículos 24 a 26, a bênção que o sacerdote tinha que dar ao povo era objetiva, gradativa e completa, referente primeiro ao cuidado pessoal que Deus tem pelo bem-estar individual, né? E a gente vê isso na parte, o Senhor te abençoe e te guarde. Depois, apela para uma maior comunhão com Deus, numa autêntica vida espiritual e perdão e santificação. Em terceiro lugar, concede-se uma bênção particular de bem-estar e felicidade. Então, na bênção, quando o sacerdote fala, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, é que o rosto refletia o caráter justo de Deus. A parte que o Senhor tenha misericórdia de ti, evocava o favor de Deus sem medida. E por fim, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, expressa a graça e a beneficência de Deus. Então, encerramos hoje o estudo dos capítulos 4 a 6 do livro de Números.